Eu faço o que você quiser. Eu cozinho pra você, eu espero por você, eu faço amor com você. Eu posso te fazer feliz, Josh. Eu posso te fazer tão feliz. Não. No cenário atual, você tá caminhando, indo comprar algo na rua e percebe uma notória diferença no ar. E o que seria essa diferença no ar? São as mulheres que antes caminhavam com aqueles olhares altivos e soberbos, acostumadas com cantadas, assovios, sorrisos bajuladores e um exército de homens preparados para inflar o ego delas gratuitamente. E a diferença é que agora passam quase invisíveis olhando para os lados e não veem mais os exércitos de gados que estavam de prontidão, e esse silêncio para elas incomoda. A falta de olhares sedentos acaba perturbando elas, pois elas começam a perceber que algo mudou, mas elas não entendem completamente ainda o que está acontecendo. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Amigas, eu vou falar uma coisa muito séria agora. Não existe homem pra mim. Cara, eu não gosto de nenhum, assim, tipo... Eu não gosto de homem que é sedentário, que não treina e tal, porque eu treino todos os dias, eu faço meu cardio todos os dias, então eu espero ter alguém que faça a mesma coisa, tipo... Cara, pra me merecer tem que pelo menos fazer o mínimo que eu faço, entendeu? Será? Então, é tipo um pré-requisito, entendeu? Mas eu também não gosto de homem que só treina e, tipo, é muito regrado, muito certinho, porque, tipo assim, cara, eu também curto muito sair, eu curto haverá sinais. Beber e tal, e daí, tipo, se o cara não vai beber e não vai me acompanhar nos rolês, eu também não quero. Eu também não gosto de homem que não sabe diferenciar mais de mais. Tipo assim, o cara falou mais no lugar de mais. Cê é louco, não compensa. Cê é louco, não compensa. Nossa, já não consigo mais falar com ele, pra mim já acabou ali, entendeu? Homem que não tem atitude nenhuma, tipo... Todos em 2025, também não quero. Tipo assim, o cara não consegue fazer nada, não vou tá querendo. Continue. Homem que não trabalha, não preciso nem dizer, né, meu? Cara, tem que ter um trabalho. Pelo amor de Deus. É o mínimo. Vai trabalhar, não sei o que, herdeiro, foda-se, vai trabalhar. Tem que fazer alguma coisa da vida, pelo amor de Deus. Mas também, homem que só trabalha, também já não quero. Porque daí, cara, vai viver quando, entendeu? Homem que não treina perna. Eu nem vou tentar me explicar. Homem que, tipo, não tem religião nenhuma. Tipo, nem questão de religião, mas, tipo... que não acredita em nada de nada. Mas também não gosta de homem que é, tipo, extremamente religioso. Eu acho que eu não gosto de ninguém. Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, é muito provável que ela seja problemática. Esse é o café com teu pai. Pois os homens estão mudando. E não é porque ficaram frios ou sem romantismo. Não tem nada a ver com isso. Eles apenas começaram a perceber que estavam alimentando um sistema que os explorava emocionalmente, financeiramente e psicologicamente. Por exemplo, os caras gadões, né, cavaleiros brancos, que mandavam flores, chocolate, pagavam delivery, buscavam na porta de casa, né, faziam declarações. E esses homens eram até chamados de fofo por essas mulheres, até se verem descartados como uns otários, porque elas não sentiam atração, mas gostavam das regalias. Pois quantas e quantas vezes isso aconteceu? E pior, as regalias que elas recebiam viravam chacota. E os mimos que esses gados mandavam pro trabalho dessas mulheres acabavam virando conteúdo no TikTok. Com aquela legendazinha debochada, nem gosto tanto, mas olha isso, amiga. E o cara ali achando que tá conquistando a mina e ela usando ele pra ganhar like. E é isso que os homens começaram a perceber e estão aprendendo mesmo que pela dor. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto para que mais homens possam abrir os olhos sobre o que está acontecendo nos tempos modernos, nas dinâmicas intersexuais entre homens e mulheres. A verdade é que eu simplesmente não tenho mais carisma, saco pra date. É mesmo, é? Porque toda vez são as mesmas perguntas. O que você faz? Você gosta de onde você mora? Blá, blá, blá. Parece meio que uma entrevista.
vista. Aí o que acontece? Você fica meio sem assunto, porque vocês não se conhecem. Por isso que eu gosto de ficar conversando um bom tempo, criando uma certa intimidade, até sair com a pessoa. Não que eu vá pra muitos dates, eu não vou, porque eu realmente não tenho carisma nenhum, e eu acho uma falta de educação você ficar mexendo no celular. Eu não mexo no celular. Se eu vejo o cara mexendo no celular, eu fico tipo assim, deve estar um saco. E geralmente quando tá um saco, perguntar pro outro também. Fica sossegado que vai piorar. Às vezes você é legal, o cara também é legal, mas demora pra dar uma engrenada, sabe? E aí quando fica um clima meio estranho no primeiro date, você não sabe se chama pra um outro. Tem várias amigas minhas que ficam na dúvida, ai, eu não sei se eu quero beijar no primeiro date. Gente, não tem regra. Se o cara tá achando que te pagar um jantar você tem que pagar com um beijo, então já elimina esse cara. Mas se você não tá a fim de beijar o cara, por que você aceita o date? Gente, não pode ser só pra conhecer. Cê é louco, não compensa. Esse tem a ver. Realmente, quem pensa assim é homem mal educado. É uma gentileza. Se o cara tá te chamando pra jantar, almoçar, lanchar, seja o que for, ele tem que pagar. Vai aonde o seu bolso cabe. Pavor de homem que acha que a mulher é interesseira por causa de um prato de comida. Ela tá te pedindo um iate, ela tá te pedindo um apartamento, uma fazenda pra você botar o nome dela. Já que já se viu que um arroz e feijão é ser interesseira. E a real é essa. A maioria dos relacionamentos de hoje são transa e benefício. Amor virou coadjuvante, se é que existe. Tem mulher que tá com o cara porque ele paga comida, porque ele empresta o carro, porque ele banca rolê, roupa, assinatura de Netflix. E a parte mais suja é que ela só tá com ele por isso. Se você tirar o pacote conforto, ela some. Como que pode o cara pagar para ser emocionalmente ignorado e ainda correr o risco de ser corneado por um cara que geralmente não pagou R$1 para ter essa atenção dessa mesma digníssima? Voltando àquela velha máxima que as mulheres geralmente sentem atração ali, elas já querem saber se gostam de você ou não na primeira olhada. E elas quebram regras para os alfas, ou que na mente delas são caras alfas, e colocam regras para os betas. E não é exagero dizer que estamos vivendo um momento histórico que pela primeira vez em muitas décadas os homens estão parando, respirando fundo e pensando, será que vale a pena mesmo me matar por essa mulher aqui? O que será que ela tá fazendo por mim além de existir? E a resposta é muitas vezes um sonoro nada. O jogo virou e as regras, meus amigos, estão sendo escritas com sangue, suor e lágrimas. Principalmente por aqueles homens que acordaram tarde demais, mas ainda assim acordaram. Jovens cristãos solteiros. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar aqui. Homens, vocês estão muito frouxos. E o mais inacreditável é que os homens da igreja deveriam, ser diferentes dos homens do mundo, porque eles conhecem a palavra. Pelo menos deveriam conhecer, já que são cristãos, E muitos estão em cima de um púlpito cantando, ministrando a palavra. E na hora de agir, são o quê? Frouxos. Desculpa, gente, a sinceridade, mas é verdade. Hoje, os homens não querem se esforçar. Se eles começam a se esforçar um pouquinho, pronto. Já é puxar o saco, já é ferir o ego. Então, não, peraí, deixa a mulher fazer também. Eu gosto de mulher de atitude. É um esforçozinho que ele tem que fazer, pronto. Já desiste, já abandona, já joga a toalha. Continuando. Logo ele desiste, não continua ali o trabalho, porque quer tudo muito molezinha. E aí eu quero falar com as mulheres cristãs solteiras. Se você sabe que é uma princesa, porque você é filha do rei, então você é uma princesa. Você não vai aceitar que o homem comande ali a situação e queira que você faça aquilo que não é pra você fazer. Porque a mulher virtuosa, ela não corre atrás de ninguém, ela não vai atrás de ninguém, ela é encontrada, ela é achada e ela é conquistada, entendeu? Então, claro que precisa existir uma reciprocidade, A mulher dá os sinais também, porém, ele tem que realmente aqui, entender que você, princesa, não é pra qualquer um, entendeu? E outra coisa muito importante, que aconteceu comigo, eu já quero deixar um alerta aqui pra vocês, mulheres. A questão não é que não tem mais homem não indo pra igreja. O que tem ainda é aquele Betinha, que acha que vai encontrar um radinha, que vai casar, vai constituir família. Ele acredita na Disney, nesse conto da pílula azul, que, felizes para sempre existe, Porque o homem mesmo, que tá acordado, desperto, mano, o cara não vai na igreja porque ele percebe, que, na igreja, só vai pra igreja, são aquelas pessoas que recebem mais atenção porque fizeram merda no passado, Se você for ver bem, cara, o nível das pessoas que vão pra igreja, são aquelas de maior promiscuidade, mediocridade, hipócritas, que depois que saem da igreja, já vão falar dos outros pelas costas, O homem de hoje não tá mais disposto a gastar seu precioso tempo e dinheiro tentando conquistar a mulher que claramente não tá nem aí pra ele e só quer usufruir do que o cara pode proporcionar. E com tudo que eu falei, você acordou, irmão? Se liga. Elas reclamam que os homens não estão chegando, que estão frouxos, que não querem puxar assunto, que não estão investindo. E sabe por quê? Porque finalmente os homens perceberam que estão num jogo injusto, um jogo que só um lado tem obrigações e o outro só cobra. Assunto de utilidade pública. O que tá acontecendo com os machos? Gente, fazia muito tempo que eu não saía, pra festa, rolê. E aí eu saí esse final de semana. Tô tentando entender até agora. Porque assim, os homens não vêm mais falar
Parece que a gente... Não sei. Isso eu conversei com várias mulheres e falaram a mesma coisa. Que os homens não vêm mais conversar, conhecer. Fica sossegado que vai piorar. Vocês têm medo? Eu acho que vocês estão com medo das mulheres. É mesmo, é? Porque assim, ó, trocamos olhares várias vezes ó, com várias pessoas, mas nenhum homem veio conversar. Não. Tipo assim, passou a noite toda olhando. Gente, mas aí faz o quê? Conversar por telepatia, porque eu não consigo te conhecer só pelos olhares. Aí veio um. Aí sabe o que ele veio? Tentando me beijar. Não, achei minha boca no lixo. Cê é louco, não compensa. Mas, gente, é sério, antigamente, eu lembro minha mãe saindo e falando, assim, que ela conhecia várias pessoas, e daí que fulano veio conversar com ela, esse fulano veio conversar com ela. Oh, meu Deus, ó, deu até um tibiririx. E hoje em dia, isso não acontece mais. É só na minha cidade ou aí também. Porque aqui em Floripa, homem nenhum chega em mulher nenhuma. Me conta aqui, por favor. Cara, se você parar pra pensar, essas mulheres que vão para o TikTok falar de relacionamento e atirar nos homens, elas já passaram da validade e entenderam que ninguém vai assumir elas. Pra você ver sempre, ó, ou tem tatuagem, ou tem mais de 30 anos, ou foi marmita de alguém, ok? Esse alguém largou ela por uma novinha, e aí ela acaba acumulando essa raiva toda e vai para o TikTok. As redes sociais criaram um palco onde essas mulheres ensinam suas versões ideais. Elas mostram que elas querem que os outros vejam o empoderamento, a beleza, a atitude, mas por trás disso há um extremo vazio existencial absurdo de carência e dependência emocional gigantesca da validação dos outros, principalmente da dos homens. Só que agora os homens não estão mais validando. Isso tá doendo, tá corroendo o ego de muita mulher que achava que bastava existir para ser paparicada. E aí elas tentam contra-atacar, usando essas tentativas de shame batidos. Ai, amiga, homem hoje em dia tem medo de mulher de verdade. E dizem que o homem não tem coragem mais de chegar, né? Justamente algo que eu já falei aqui algumas vezes. Mas a real é uma só. É que o homem tá cansado de ser feito de otário. E cansou de entrar em relacionamentos onde só ele se doa, onde só ele banca e só ele se esforça. E ele viu que ainda no fim, ainda pode sair como errado o vilão da história. E ele não quer mais jogar esse jogo. Muitas dessas mulheres não querem um relacionamento. Elas querem um patrocinador. Alguém para bancar um desejo de sustentar um lifestyle de luxo, unha de gel, cabelo alisado e marquinha de tatuagem. Elas querem não um homem de verdade, elas querem um patrocinador e querem viver uma vida de acompanhante de luxo. E não é para ser uma mulher tradicional que vai ficar cuidando da casa. Elas querem aproveitar e usufruir do que um cara rico pode proporcionar em questão de entretenimento e não de ser uma recatada no lar igual as mulheres, sei lá, dos anos 1940, 1950. As catraias que querem viver de final e final de semana na farra. Só que agora elas estão se deparando com um cenário diferente. Os homens que agora dizem não. Os homens que priorizam a sua própria vida em primeiro lugar. Que priorizam o próprio bolso, o próprio tempo. Os homens que entenderam que ser solteiro pode ser uma bênção. Muitos homens agora estão redescobrindo o conceito de plenitude. Homens que estão começando a ficar felizes porque estão prosperando mais sozinhos, estão conseguindo cuidar do corpo e da mente, das finanças, e estão viajando, estudando mais, investindo tudo e, pasmem, sem digníssima nenhuma do lado, sem uma mulher do lado para sugar, para reclamar, para colocar pressão, para exigir mais e mais, sem entregar quase nada. E isso assusta, porque por muito tempo o homem foi condicionado a acreditar que precisava de uma mulher para ser completo, e agora eles viram que não precisam. E você, meu amigo, que tá aí me assistindo, acabou um relacionamento agora recentemente, ou já tá solteiro há um tempo, você não é o único que cansou desse jogo, de se doar sem receber quase nada em troca. E você não tá errado em querer mais, por querer paz, por querer reciprocidade. E se para isso você tiver que ficar sozinho por um tempo, se redescobrindo, que seja. É muito melhor você andar só do que com quem te atrasa. Pois é, sabendo de tudo isso que eu falei pra vocês, deixem as suas opiniões respeitosas, senhores, aqui na aba dos comentários, pois aqui a gente fala a verdade e a gente não tem papas na língua. Se não for inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder conteúdos novos quando eu lançar aqui, certo? E compartilha com algum colega, algum amigo naquele grupo do WhatsApp que você vê que pode agregar essa informação, esse conhecimento, né? Que pode ajudar outros homens aí a despertar. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.